Ping Pong com Bonfá já está no ar e hoje nós vamos prestar serviço. Mais um programa de utilidade pública. Hoje vamos falar de saúde bucal. Ao meu lado, o cirurgião dentista Elcio Yamamoto, formado pela USP. Isso. É verdade? Verdade. Um craque dos dentes. Ele é uma autoridade na clínica geral em prótese e implantes. E o Elcio também é coordenador clínico aqui na Lerodonto. Né? Legal. Vamos direto ao assunto? Vamos. Então vamos lá. A odontologia passou por uma revolução nos últimos anos. Nos últimos 10 anos houve um avanço gigantesco nos implantes. Sim. E nos últimos 5 anos houve uma revolução na estética. Que tipo de mudanças ocorreram? Partiu-se para uma outra fase, que é a fase de que a prótese ou a coroa, o dente que é colocado sobre o implante, tinha que parecer dente natural. Antes não. Antes era a questão de, a gente vai colocar, você vai ter um dente para voltar a mastigar. Mas nem sempre era um dente que realmente quem olhasse ia falar, não, isso nasceu ali. Nesse sentido, a gente também teve uma evolução no conhecimento sobre como esse osso se fixava ao implante. E a partir daí, como isso poderia ser acelerado. Então a gente começou com tempos de espera de 9 a 6 meses, chegando agora na média de 3 a 4 meses, e os mais modernos chegando a 45 dias a 60 dias, para a espera para a confecção do dente. Já na parte da estética, teve uma confluência de fatores que trouxe essa revolução. Então, Faz parte dessa revolução o planejamento digital do sorriso? Com certeza. Então, E o que é isso, para quem não sabe? o planejamento digital do sorriso, ou Digital Smile Design, que é como foi batizado, é uma técnica que foi desenvolvida por profissionais brasileiros, um sorriso bonito e natural, e que tivesse harmonia principalmente com a face. Né? Conseguir dentes bonitos, isso já há muito tempo, principalmente dependendo dos profissionais que estão atuando, não só o dentista, mas o técnico em prótese e cerâmica, isso a gente já conseguia há muito tempo. Mas o que o Digital Smile Design mudou nisso? O que mudou é que a abordagem principalmente mudou. O cliente senta nessa cadeira, você consegue mostrar para ele como vai ficar a boca dele num primeiro encontro? Eu consigo fazer uma simulação que dá uma ideia muito próxima do que vai ser no primeiro encontro. Eu preciso entender qual é o ponto que te desagrada. Né? Antigamente a gente olhava e falava, não, eu já sei o que é. Mas muitas vezes você tinha que confiar em mim. Aí chegava no final do tratamento, você falava, não era bem assim que eu queria. E o tratamento final ficava muito alongado, porque ficava assim, olha, eu gostaria um pouquinho menor, um dente um pouco mais delicado, eu gostaria de um ângulo diferente. Agora isso tudo começa com ensaio fotográfico. Exatamente. Então, eu preciso ver o seu sorriso, então, como estão seus dentes dentro da moldura que são os lábios, mas dentro de um conjunto que é o seu rosto, que inclui nariz, olhos, inclinações, linhas de referências que estão na face para guiar o posicionamento correto dos dentes, para que quando você sorria, os seus dentes fiquem em harmonia com o seu sorriso. Antigamente a gente só olhava para o dente, né? Agora a gente olha para o todo, para o rosto. Exatamente. Então, essa é uma coisa que mudou muito. Porque a gente, às vezes, na maioria das vezes, acabava trabalhando toda essa questão de estética com o paciente sentado ao lado e eu olhando para os dentes. Certo. Hoje não. Se você vem me falar, eu gostaria de uma avaliação de como eu posso melhorar meu sorriso, eu vou falar, eu estou conversando com você de frente, não de lado, isso faz uma grande diferença. Segundo, vamos fazer fotos. Eu preciso de uma análise dinâmica, eu preciso saber o quanto aparece dos seus dentes em repouso, quando você está com um sorriso discreto, quando você realmente está sorrindo, aquela gargalhada que normalmente a gente vai ter com os amigos, né?
Então, essa simulação toda você faz no ensaio, no registro ali a gente fotográfico. faz um registro fotográfico até para que eu possa mostrar para o meu cliente a mesma visão que quem está conversando com ele tem, e não só a dele com o espelho. É muito diferente o que eu vejo no espelho, que normalmente é frontal, de quem conversa comigo, que às vezes está mais disposto, por exemplo, essa câmera mais lateral, uma vista que eu não estou acostumado a ver. É verdade. E aí a importância de não só as fotos, mas a gente precisa também de filmes. Hoje o filme às vezes é mais importante do que a foto. E depois você faz o que com essas imagens? A gente monta uma apresentação, eu mostro para o cliente todas as vistas do sorriso dele, o filme, que normalmente é uma coisa que a gente não está acostumado, para daí passar, olha, na minha opinião e de acordo com essas referências, a gente vai mostrando passo a passo como é que é feita a análise, quais as referências estéticas de rosto, dentais que a gente aplica, para o final, que é a parte importante. Na conversa eu entender, é isso que você gostaria? Esse realmente é o ponto que mais te incomoda? Então a pessoa consegue ver como vai ficar sem ter feito. Exatamente. E me falar se o que eu penso que vai ser a solução para ele, se ela gosta. se ela gosta. Muitas vezes não. E aí você consegue fazer alterações nesse planejamento até chegar no senso comum. Isso. O importante é o tratamento estético hoje, pelas técnicas, e aí é um outro fator que mudou muito, uma revolução grande na parte estética, é que com os materiais novos que a gente tem, com o sistema de CAD/CAM, com o treinamento e digamos, o nível técnico que os ceramistas chegaram, eu sei que eu consigo resolver qualquer problema estético, mas eu tenho que, ao final do tratamento, chegar o resultado esperado do cliente. Não meu. E nesse planejamento você consegue, pelo que eu entendi, você analisa dente, gengiva, lábio e rosto, tudo junto? Tudo junto. E É a gente mesmo? começa sempre do contrário do que era antes. Eu não começo vendo o dente, eu começo vendo o rosto. É isso que é o principal. A partir do rosto a gente vai para o sorriso. É uma das revoluções da estética. Isso mesmo. Aqui na Lirodonto, onde você trabalha, vocês têm uma alta tecnologia. A gente tem um equipamento ali que eu não conhecia e tem aqui. O que é esse equipamento? O que ele faz? Esse aqui especificamente ele é um scanner intraoral. Então o que ele faz? É mais ou menos, é fácil a gente entender quando passa para imagens digitais, né? Então eu tenho um documento, eu vou escanear aquele documento. Então eu vou Você escaneia dente por dente? A gente vai fazer o escaneamento do dente, a gente vai fazer imagens do dente e gerar um modelo tridimensional. Digamos, um modelo que eu posso mexer em qualquer vista que eu queira ter, eu consiga. E esse equipamento aí, esse scanner que usa esse software CAD/CAM, ele vai gerar uma imagem para trabalhar num CAD/CAM. O que é o CAD/CAM? Então, o CAD é o software que você pode fazer um projeto, um desenho de como vai ser, no caso, um dente, de como vai ser o dente final. E o CAM é a máquina que vai tornar aquele projeto de dente num sólido, num real. Então, a gente pode cortar um bloco cerâmico, uma porcelana. Então, a máquina vai cortar um bloco cerâmico e transformar num dente que vai ser encaixado, vai ser colado em boca. Isso é uma grande revolução, principalmente em termos de velocidade. Porque a outra diferença é que a gente não tem só a parte do escaneamento. Você tem uma outra máquina, que chama, eu anotei aqui, fresadora. Isso. Então a gente tem que faz o sistema completo. Então a gente tem um computador que tem um software que vai fazer o CAD, por onde eu faço o desenho. E eu tenho a fresadora, ou a máquina que vai cortar o dente, cortar um bloco cerâmico, um bloco de resina, transformar na forma que eu projetei no software e vai me dar o dente pronto.
Esse processo todo entre fazer o projeto do dente e a máquina cortar, a gente leva em torno de 40 minutos. E aí torna-se possível eu começar um dente e terminar, instalar uma coroa cerâmica, um dente cerâmico, em 3 horas. E como era antigamente? Quanto tempo levava para fazer tudo isso? Na média, a gente marcava com uma semana de intervalo, que é o tempo que o laboratório pede. E Elson, nessa procura dos clientes aqui na Ler Odonto, onde você trabalha, qual é o principal queixo, reclamação deles em relação à estética? O que eles mais querem mudar? Na maioria das vezes é cor. Chega com os dentes escurecidos. Dentes com colorações, cada dente com um tom diferente, ou um ou outro dente com uma cor diferente do resto. E aí por diversas razões, às vezes restaurações que já escureceram, dentes que tiveram tratamento de canal e aí com isso tende a escurecer. E muitas vezes é o escurecimento natural do passar do tempo, né? Quando a pessoa chega aqui no consultório, qual que é a primeira coisa que vocês fazem na boca de um cliente? A gente não começa olhando o dente, senão é a última coisa que eu vou olhar. Por uma razão simples. Se eu começo focando no dente, que normalmente é realmente a principal queixa, né, onde a gente vai trabalhar, eu deixo de olhar vários outros fatores que são importantes nessa primeira consulta. Então, por exemplo, eu preciso numa primeira consulta, como eu não conheço o paciente, eu preciso fazer uma avaliação preventiva de câncer bucal. Eu preciso nessa primeira consulta não só ver o dente, mas eu preciso saber como é que está a parte muscular. Tudo isso vocês fazem nesse exame clínico? Tudo isso. Essa consulta demora 1h30, por aí? Média, por aí. Porque ela começa até antes. Como a gente tem um aparelho de raio-x panorâmico, eu preciso ter uma imagem radiográfica. Eu preciso ter uma avaliação não só uma radiografia dos dentes, mas também da base óssea, onde ele está inserido. Principalmente para avaliação preventiva de câncer bucal. Aí a gente passa para a avaliação da parte periodontal, que é principalmente a gengiva, saúde gengival, para depois chegar em dentes. Para ver aí se já a pessoa vira tem uma gengivite, se ela tem muito sangramento. Porque aí já vira um conjunto. Então, gengiva e dentes sempre é um conjunto. A gente precisa fazer essa avaliação do conjunto. Na maioria das vezes o paciente chega na clínica com uma doença gengival, mas para ele aquilo é inevitável. Para ele aquilo sempre vai estar lá, porque para ele sempre vai ter tártaro, ele sempre vai precisar remover tártaro. Mas não é bem assim. Se ele conseguir fazer uma boa higienização, muitas vezes pode passar 2, 3 anos sem precisar de nenhuma limpeza. Bacana. Doutor Elson, temos que encerrar. O papo é apaixonante, o assunto é gostoso. Passou rápido. Mas a gente tem que encerrar. Obrigado por você ter me recebido. E o Ping Pong com Bonfá fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.